E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo João e sou professor de robótica da InfoShield. Nossa aula de hoje vai ser sobre sensor, que é um tipo de componente eletrônico. Antes de falar dos sensores que nós vamos utilizar, eu vou dar um resumo da nossa aula passada para a gente lembrar e depois dar continuidade à nossa aula, beleza? Então vamos lá. Na aula passada, a gente viu alguns componentes eletrônicos que emitem sinais e outros que foram dois tipos de motores, certo? Mas antes disso, eu gosto sempre de frisar, é que a gente aprendeu sobre a nossa placa inteligente, a nossa Arduino Uno. Para quem não lembra, a Arduino Uno é uma placa inteligente que vai servir como o principal componente do nosso robô. Por quê? Ela é como se fosse o cérebro. E é nela que vai haver toda a comunicação das portas da Arduino Uno com os outros componentes, certo? Como a Power, que dentro da Power vai ter a 5V e a GND, não é? A energia positiva e a energia negativa. 5V vai transmitir energia positiva e GND energia negativa. As portas e as portas de informação, que são as analógicas e as digitais, certo? Elas são também muito importantes. Todas elas emitem um pouco de energia positiva, certo? Mas essas portas de informação, para que elas vão servir? Lembra que o João falou para vocês que para o robô, seu robô, ele tem que ter programação. E a programação nada mais é do que informação, certo? Então tem que haver essas portas de informação. Por quê? Para ter essa comunicação da nossa plaquinha Arduino com os outros componentes. Componentes eletrônicos, isso mesmo. Lembra lá na aula passada que eu falei sobre componente eletrônico que emitem sinais e outros dois tipos de motor? Não sei se vocês lembram. Então, tem que haver a comunicação desses componentes, como é o exemplo desse que eu acabei de falar, por exemplo, um LED, com a nossa placa, para eles trocarem informação e a placa mandar o nosso LED piscar quantas vezes a gente quiser. Beleza? Então foi mais ou menos isso que a gente viu na aula passada. Também vimos, de forma mais específica, dois componentes que emitem sinais. Um sinal é uma energia luminosa. Quem é que lembra aí? Não? Alguém aí lembrou? O LED. LED, isso mesmo. LED, eu falei na aula passada, que é um componente que vai emitir luz, que é aquele componentezinho eletrônico que parece com uma lâmpada, mas não é. É um LED, certo? Que é um diodo emissor de luz. Outro componente que a gente viu é o sonorizador. É aquele componente que vai emitir o sinal, o som, certo? Então ele é muito parecido com o LED. A diferença é que o LED vai emitir energia luminosa, que é uma forma de sinal, e o sinal que vai emitir o sonorizador é o som. Eu dei dois exemplos de projetos também que a gente pode fazer, implementar, no caso, os dois componentes de um projeto, que é o semáforo. O semáforo normal e o semáforo para deficiente visual. O semáforo normal, ele vai acender normalmente, a gente vai programar nossa plaquinha e determinar o tempo, escolher o tempo que vai ficar aceso os LEDs, como por exemplo, o verde. Depois do verde vem o quê? O amarelo. Depois do amarelo, o vermelho. A gente tem que escolher o tempo para esses LEDs acenderem, não é? Mas aí eu também dei um exemplo, se tiver um deficiente visual caminhando na rua, como é que ele vai saber que está vermelho, se ele não enxerga? Mas ele escuta, né? Se ele escuta, então a gente pode colocar um componente eletrônico sonorizador, certo? Então, ó, para quem não lembra, vai estar aparecendo aqui na frente, aqui em cima, na verdade, perdão, o LED, o componente eletrônico LED e o componente eletrônico sonorizador, certo? O que eles têm em comum? O que eles têm em comum são as perninhas dele, que na verdade é o chanfro. Essas perninhas, uma é maior do que a outra. E é muito engraçado porque as pessoas acham que é um erro de fábrica. E na verdade não é um erro de fábrica. Eu disse também na aula passada que isso aí é de propósito e tem uma função. É para a gente saber diferenciar, saber qual perna vai receber energia positiva de informação e qual perna vai receber energia negativa. A perna maior vai ser responsável por receber energia positiva e informação. E a perna menor, energia negativa
e só. Pois é, então é isso que eles têm de diferente e é isso que eles têm de semelhança, certo? Os outros componentes eletrônicos que nós aprendemos na aula passada foram dois tipos de motores, certo? O micromotor servo e o motor CC, de corrente contínua, certo? Tem muita gente que diz, ah não, mas eu prefiro corrente contínua porque ele gira mais rápido, porque ele dá para usar para mais projetos. Não, isso aí depende, é bem específico. Por exemplo, se eu quiser fazer uma casa dessa aqui, certo? Que tem essa alavanca, dá para ver aqui no vídeo? Dá. Essa casinha aqui, com alavanca, vou botar ela aqui na frente. Essa alavanca eu vou controlar ou por um sensor, que vai ser a aula de hoje, ou por um potenciômetro ou um joystick. Eu posso controlar pelo sensor, depois eu vou explicar o sensor. Mas certo, eu vou controlar o quê? Eu vou controlar o motor, certo? Eu vou escolher a posição para onde ele vai e a posição depois que ele volta. Então eu tenho que ter um controle bem específico, bem minucioso da onde esse motor vai, certo? Então, para esse projeto, eu iria utilizar o micromotor servo. Exatamente. Porque aqui, ó, a alavanquinha vai subir e vai descer, controlada por um dos controladores que eu disse, o potenciômetro, ou o joystick, ou algum tipo de sensor, que a gente vai construir quando voltar às aulas. Vou mostrar para vocês, por isso que eu estou explicando tudo para vocês. Certo? Vamos lá. O micromotor servo, ele é um motor que a gente vai usar em projetos que demandem de mais força e de mais precisão. A gente, vamos supor, vai montar uma casa dessa. Aí, só que aí a alavanca é um pouco pesada. Então a gente vai pensar no micromotor servo, que ele é um motor mais de força, certo? Já o motor CC, de corrente contínua, é um motor de velocidade. Não tem tanta precisão quanto o motor servo. Tem precisão sim, certo? Não é que não existe, mas o servo tem mais precisão. A gente consegue controlar o servo melhor. Beleza? Então, a aula passada foi sobre esses componentes, certo? Eletrônicos, os que emitem algum tipo de sinal e os motores, certo? E a aula de hoje, como eu disse para vocês, vai ser de sensores. Mas antes de a gente entrar no sensor, eu vou ter que explicar para vocês uma coisa chamada resistor, porque todos esses aqui, menos esse aqui, todos esses sensores, de alguma forma vão funcionar com resistência elétrica. Então, primeiro eu vou ter que explicar o que é resistor e depois os sensores, certo? Então, vamos lá. O que é um resistor? Resistor é um componente eletrônico que o próprio nome diz, resistor, vem de resistência. Ele vai resistir a cargas elétricas. Isso. Vou dar um exemplo para vocês. Um LED. A maioria dos LEDs funcionam de 1,6 volts até 3,3 volts, certo? Se ele receber mais energia do que essa que eu disse, ele vai queimar, certo? A nossa placa Arduino, dentro da portinha Power, vai aparecer aqui Arduino e a portinha Power. Dentro dela tem a 3.3V, certo? Mas como a gente vai utilizar vários componentes e a maioria só funciona com 5 volts, a gente vai conectar na porta 5 volts. Mas aí o LED só suporta 3.3 volts. O que é que a gente vai fazer para não queimar esse LED? Muito bem, vamos utilizar um resistor. É isso mesmo, vamos utilizar um resistor. Para quê? Para ele resistir à quantidade de energia, de carga elétrica. Bem, é assim, vai estar passando energia para o LED e o LED vai dizer, poxa, eu não aguento tanta energia. E agora? Eu vou queimar e já era o LED.
Mas aí, quem está construindo esse projeto, vocês em casa, lembrou de colocar o resistor. O que ele vai fazer? Ele não vai deixar toda a energia da placa 5 volts, da placa Arduino, vai estar passando 5 volts, não vai deixar essa energia passar. Não ela toda, mas só a necessária para acender o LED. E aquela quantidade de energia que está excedendo, que é muita energia, ela vai parar no resistor. O resistor vai dizer, opa, só passa isso. Isso aqui não, isso aqui é muito. Vai queimar o nosso LED. E aí já era. Então o resistor ele vai ter essa função para resistir à energia e fazer com que o projeto tenha um bom funcionamento. Certo? E por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos aprender 3 tipos de sensores. Certo? O primeiro é o sensor de luminosidade ou de LDR. LDR é uma sigla, certo? Que significa resistor dependente de luz. Por isso que eu tive que explicar o que é um resistor e como funciona, certo? Lembra que eu disse que o resistor vai deixar passar a energia necessária para o nosso projeto, para o nosso LED? Da mesma forma vai ser o LDR. Vai estar aparecendo aqui em cima para vocês o componente LDR, para vocês verem como ele é. Então, da mesma forma vai servir o LDR, tem a mesma função. Só que ao invés de simplesmente eu regular a energia pelas cores do nosso resistor, porque os resistores ele vai ter uma medida. Essa medida a gente vai ver, vai saber pelas cores que tem na pecinha dentro dele, tá? Na cerâmica que tem nele. Então, ao invés de a gente perceber a resistência dele, a medida dele pelas cores, o sensor de luminosidade, a gente não vai perceber a resistência dele por aí. A gente vai perceber a resistência pela quantidade de luz no ambiente. É isso mesmo. Mas é magia isso? Para ficar mais fácil, preste atenção. Vou dar um exemplo para vocês bem prático, que tenho certeza que aí em casa vocês, aí de onde vocês estão, na cidade de vocês já viram esse exemplo. Pessoal, a gente está passeando na rua, então tem vários postes. 5 da tarde, 5h30, nada o poste acende. Aí a gente se pergunta, quem acendeu esse poste? Aí eu digo para vocês, ele mesmo se acendeu. Como? Seguinte, se vocês verem no poste, tem uma pecinha, geralmente da cor azul, ou laranja, ou vermelho, geralmente são essas cores, em cima ou embaixo do poste. Sempre que vocês passarem no poste, vocês dêem uma olhada. Aquilo ali é um sensor de luminosidade. É exatamente isso que você está pensando. O sensor de luminosidade é o que faz o poste acender e apagar. Não é uma pessoa que fica apertando o interruptor lá na casa dele, não. Lá na CELP, não. É o sensor de luminosidade. E como ele vai funcionar? Bem simples. Da mesma forma que o resistor. O resistor deixa passar a energia certa. Aquela quantidade certa para o nosso LED, para o nosso componente. Certo? Imagina que o poste tem um LED, não é um LED. E a gente tem que medir o nível de energia que vai mandar para ele, certo? Até porque de manhã não precisa ter poste, só precisa ter o quê? À noite, que é quando fica escuro, certo? Então, como é que esse poste vai acender? Ele tem um sensor de LDR, certo? Que vai medir a quantidade de luz que tem no ambiente, de energia luminosa. Quando está de manhã, o sensor, obviamente, percebe que há uma grande quantidade de energia luminosa, de luz, no nosso ambiente. O que ele faz? Ele, corta a luz, corta a energia que vai para a lâmpada, que vai para o LED. Quando está ficando de tardezinha,
tardezinha, que a quantidade de energia luminosa, de luz no nosso ambiente, que é o sol que manda, né? Quando está ficando tardezinha, aquela luz está ficando fraquinha, o resistor, plim, como se ele acordasse e falasse: eita, a luz está ficando fraca no nosso ambiente. Então eu vou deixar a energia passar para a lâmpada poder acender, certo? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então é isso que acontece nos postes. Esse sensor de luminosidade também tem duas perninhas, certo? E elas não têm polaridade. Não tem polaridade. Servem como um resistor elétrico, certo? O outro componente, um pouco mais fácil, que a gente vai utilizar também esse ano, é o sensor de temperatura. É esse aqui, ó. Esse sensor de temperatura, como vocês podem ver aqui em cima, ele é azul, geralmente, e tem 4 perninhas. Cada perna vai ter uma função. Uma perna vai receber energia positiva, outra vai receber energia negativa, e outras duas pernas vão ser as perninhas de informação. Isso mesmo, informação. Para que informação, João? Vejam só. Ele vai fazer o cálculo da temperatura da seguinte maneira. Ele também é um resistor, certo? Ele vai ter uma resistência elétrica. Se a temperatura estiver alta, ele vai mandar uma informação para a placa dizendo que a temperatura está alta no ambiente. Se a temperatura estiver baixa, ele vai enviar para a placa que a temperatura do ambiente está baixa. Tudo isso da resistência elétrica. E o funcionamento dele é igual ao do LDR. Só que ao invés de captar luz, energia luminosa, ele vai captar o quê? Temperatura, certo? Calor, tá bom? Então é desta forma que vai funcionar este sensor. Vamos por um exemplo. A gente poderia colocar, fazer uma caixa protetora para as plantas, certo? E essa caixa, ela estaria aberta. Mas quando a temperatura estivesse muito forte, esse sensor poderia captar, e para impedir que queimasse a planta, porque a gente vê hoje que algumas plantações não, em algumas hortas, há uma proteção, porque a luz do sol pode queimar, né? E aí a gente colocaria esse sensor aqui para colocar uma tampa, usando o motosservo, colocar uma tampinha e a tampa quase que cobrir toda essa nossa mini horta, uma caixinha. E como é que vai funcionar? Ele vai perceber a temperatura muito alta, mandar a informação para a placa e a placa vai mandar uma informação para o nosso microservo motor. Lembra lá do nosso microservo, né? Está aparecendo aqui. Pronto. Ele vai fechar essa nossa hortinha, não toda, né? Porque senão a planta vai ficar sufocada, para impedir que a temperatura fique muito alta e a plantinha acabe morrendo. Então é desse jeito que vai funcionar o nosso sensor de temperatura, certo? Aqui temos outro sensor, é o sensor de chuva, certo? O MRHD. Esse sensor de chuva, ele vai medir a quantidade de água que cai nele, certo? Neste sensor aqui. Porque o sensor de chuva em si, ele precisa de um módulo, que é o módulo comparador. Tudo isso a gente vai ver. O módulo comparador também vai estar aparecendo aqui, certo? Mas o sensor de chuva, esse de agora, ele vai perceber a quantidade de água que tem nele. E também vai funcionar como um resistor, porque dentro dele há uma resistência elétrica. Se tiver muita água, a resistência vai diminuir, aí manda uma informação para a placa. Se tiver pouca água, a resistência aumenta, certo? Então vamos lá. É bem simples. Vamos para um exemplo. Numa casa de praia, a gente não vai tantas vezes na nossa casa de praia, porque é uma casa de veraneio, para a gente passar o final de semana, passar um feriado. Mas aí então, se a gente quer deixar a janela aberta ou algo aberto, o que a gente pode fazer? Coloca o sensor de chuva.
E daí pode deixar aberto à vontade. Colocamos um micromotor servo, que vai deixar lá o ambiente a janela aberta, levando vento, né? E daí quando chover, esse sensor vai perceber a quantidade de água que vai ter nele, e aí vai mandar informação para a nossa placa Arduino. Essa placa vai gerar uma informação, vai mandar informação para o nosso motor dizendo que tem muita água, e o motor vai acabar aqui fechando a nossa janela. É bem simples, certo? Tudo isso na nossa programação, lembra? Os comandos que quem vai dar para o nosso robô somos nós, seres humanos. Então, por isso que eles nunca vão superar a gente, certo? Então vamos lá. Esse sensor é muito importante. Então a aula de hoje foi sobre sensor. Mas o que é o sensor? Veja, sensor não é só componente, não. Ele pode ser uma habilidade. Vamos lá, vamos dar um exemplo. O morcego. O morcego tem um sensor ultrassônico, certo? Então é uma habilidade natural do morcego, assim como o golfinho. Mas também temos o sensor ultrassônico. E esse sensor ultrassônico também tem opção. É um componente eletrônico. Este aqui que eu mostrei para vocês, que vai estar aparecendo aqui na tela, certo? Então, ó, o sensor é uma habilidade natural ou um componente eletrônico, certo? Um componente que vai funcionar de que forma? Ela vai responder a estímulos biológicos, físicos ou químicos. Nesses casos que eu mostrei para vocês, ele vai estar respondendo a biológicos e respondendo a estímulos físicos, como de temperatura, de luz, o de sensor ultrassônico, certo? Que é de ondas ultrassônicas. Vou estar explicando para vocês agora, certo? Então é isso. O sensor é uma habilidade ou componente que vai responder a estímulos biológicos, físicos ou químicos, certo? Este sensor aqui, que parece dois olhinhos e vai estar aparecendo aqui na tela, certo? É um sensor ultrassônico que vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai emitir ondas ultrassônicas. Essas ondas ultrassônicas elas vão ser repelidas até pelo ar, mas sempre vai haver um objeto para repelir essas ondas ultrassônicas, e assim vai voltar para o sensor. E então ele vai mapear o local, ele vai calcular o tempo que ele mandou a onda ultrassônica e o tempo que ela voltou. Fazendo esse cálculo, ele vai saber a distância do sensor para o nosso objeto. Poxa, tio João, que negócio complicado. E vamos por exemplo. Os carros, a maioria dos carros que são fabricados na década de hoje, né? Lá 2010, de 2013, 2012 para cá, a maioria dos carros já vem com um sensor de ré. O sensor de ré é um conjunto, mas uma peça principal, fundamental para o nosso sensor de ré é o sensor ultrassônico. É da mesma maneira que ele vai funcionar, certo? Por isso que tem quatro sensores na parte de trás do carro, porque é importante que essas ondas sejam emitidas em linha reta para poder voltar para o nosso sensor. Por isso que eu tenho por isso que tem um só, são quatro, que vai de um lado para o outro, certo? Então este sensor aqui, ultrassônico, ele é um sensor não comercial, não industrial. Ele é feito para a gente construir protótipos, que é que a gente vai trabalhar na nossa sala de aula, certo? Essa casinha aqui, por exemplo, como eu disse lá no começo da aula, essa casinha aqui, por exemplo, a gente pode controlar essa alavanca aqui com um potenciômetro, um joystick, como eu disse, ou com um sensor de chuva, sensor de umidade, ou sensor de ultrassônico, certo? O sensor de luminosidade também. O sensor ultrassônico, ele vai estar emitindo ondas ultrassônicas, a gente vai colocar simplesmente a mão e aí vai abrir a nossa alavanquinha da casa. Mesma forma de chuva. A gente derrubar a água, vai abrir. Perdão, derrubar a água, vai fechar. Se enxugar, se estiver bem seco, vai abrir. O de luminosidade da mesma forma. Se tiver muita luz, a gente abre a alavanca. Se tiver pouca luz, a gente fecha. Certo? E assim vai. Tá bom? Temos o último sensor. Que esse sensor aqui a gente utiliza para projetos mais desenvolvidos.
como foi o que eu fiz ano passado com os meninos do nono ano, na feira de tecnologias do Ciências Sem Fronteiras, não lembro. Mas foi algo assim, aqui a Itália. Então, esse sensor aqui é o sensor YL69, certo? Que ele vai medir a quantidade de umidade no solo. Ele é muito parecido com esse aqui, ó, com MRHD. Mas o sensor de temperatura, de umidade do solo, está aparecendo aqui em cima, ele é uma haste, certo? Pode ser feito de cerâmica ou de metal. Esse é de cerâmica, quer dizer, os mais novos são de cerâmicas para impedir a oxidação. Em ferro já, aí danifica o sensor, né? Então de cerâmica não. Ele vai funcionar, assim, tem uma funcionalidade muito parecida com o da chuva. Só que o da chuva é mais para a água. O do sensor é para detectar a umidade do solo. Por isso o nome é sensor de umidade do solo. Como é que ele vai funcionar? Da mesma forma que os outros, de resistência elétrica. Ele vai emitir energia, esse aqui vai emitir energia, que a energia vai se propagar no solo, vai ficar no solo a energia. Se tiver pouca água, a energia vai circular com dificuldade, vai haver uma grande resistência. Se tiver uma grande resistência, informa para a placa que a umidade do solo está o quê? Está baixa. Se tiver muita água, como a água é um grande condutor de energia, vai transmitir energia de uma maneira mais simples, mais fácil, mais rápida. Se tiver muita água no nosso solo, a energia que vai emitir uma haste dessa vai circular mais fácil no solo, ou seja, a resistência do solo vai estar mais baixa e a umidade vai estar maior do nosso solo. Então é assim que vai medir. Ah, tá complicado ainda, Tio. Bom, por exemplo, vamos lá, aí na cidade de vocês, de Paúba, pelas redondezas, tem muitas plantações de canas, certo? Essas plantações não têm o sensor de umidade. A irrigação é feita por horário, mas aí tem um engenheiro ambiental que faz todo o cálculo, tudo isso para evitar o desperdício de água. Vamos supor que não tenha. Choveu às 7 da manhã, estou chegando aí para dar aula para vocês bonitinho, aí choveu. Pau, 7 da manhã, estou chegando. Caramba, gente, cara, você não sabe, choveu que só. Muito, estava tudo alagado. Aí eu voltando para aqui, para Recife, aí eu vejo uma bomba jogando água. Tudo alagado. Veja, além de estar desperdiçando energia, porque para a bomba funcionar tem que ter energia elétrica, desperdiçando água, porque já está alagada a plantação. Não precisa mais de água. Mas aí, como é por horário, né? Não tem como saber. Vai estar o quê? Matando as plantas, as canas. Então veja, se a gente colocar um sensor de umidade do solo, ele vai estar enfiado no solo, certo? Vai estar medindo a umidade do solo. Eu indo dar aula para vocês, agora em outro exemplo, choveu, deixou bem molhado o solo. Eu voltando, ao invés de irrigar novamente, que às 12 horas, vamos supor que alguém programou a bomba para 12 horas jogar água. Ao invés de jogar, a bomba, o sensor de umidade do solo vai perceber que a umidade está alta, porque já choveu, e vai dizer assim, bom, não precisa irrigar não. O solo está bastante úmido. A bombeita né? É verdade. Muito obrigado por me avisar. Então é dessa forma que vai funcionar o sensor de umidade do solo. Lembra o nome dele? YL69. Certo? Então os sensores são isso. Ou uma habilidade, ou um componente que vai responder a estímulos biológicos, físicos ou químicos. Eu falei de físicos e químicos. De físicos e biológicos. Vamos para o químico. Sensor de temperatura, aquele termômetro que a gente tem bem antigão, que é com mercúrio, certo? Ali tem um estímulo biológico e químico, certo? Porque o mercúrio vai se elevar informando a temperatura do ambiente, de acordo com a temperatura que está no ambiente. Se está muito frio, aí vai dizer a temperatura exata do mercúrio, que vai ter lá uma formação, certo? Então, pois bem, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Foi sobre sensores, muito bacana. Nós aqui só não vamos utilizar esse ano, como
voltar às aulas este sensor, porque são projetos muito complicados. A gente usa mais, eu usei, como disse para vocês, com o nono ano na ciência jovem, mas o restante nós vamos utilizar. Tanto para construir um carro Arduino, para construir uma casa, para construir um sensor de ré de um veículo, que vamos construir sim quando voltar às aulas, certo? Então, estudem aí bem, pesquisem, que quando voltar nossas aulas, com os desafios que eu passei na aula passada, quem fez aí muito bem, nós vamos utilizar alguns sensores desses, tá certo? Até mais, e um beijo para vocês, não saiam de casa, se cuidem aí.